Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o GFOTV e vamos falar de mais um Brasileirão. Agora vamos falar de 1994, né? 94 todo mundo sabe, né? Foi o ano do Tetra, né? Na Copa, né? Depois de 24 anos, né? E foi o ano também que o Palmeiras se sagrou bicampeão, né? Brasileiro, né? E sem mais delongas, vamos falar logo desse campeonato, né? O regulamento teve mais uma vez mudanças e o campeonato teve 24 times. E um regulamento confuso, tá? Um regulamento meio maluco ali, mas vou tentar explicar. Os 24 times eram divididos em 4 grupos de 6. Os times jogam ida e volta dentro dos grupos, né? E ao final de 10 rodadas, os 4 melhores avançam para a segunda fase, enquanto que os 2 últimos de cada grupo são eliminados, né? Mas vão jogar a repescagem. Aí na segunda fase, né, os 16 times classificados jogavam todos contra todos, porém divididos em 2 grupos de 8. Era turno e retorno e era mais para efeito de classificação mesmo. No primeiro turno, os times jogavam dentro do grupo, enquanto no segundo turno, os times de um grupo enfrentavam do outro grupo. Avançam para a fase final, né, que era o mata-mata, os campeões de cada turno em cada grupo, mais os 2 melhores classificados na soma dos 2 turnos, totalizando no final 6 classificados para o mata-mata. Beleza, tem 6, né, mas para fazer quarta de final, de onde virão os outros 2? Os outros 2 vão vir da repescagem, lembra? Lembra aqueles times todos eliminados lá? Então eles jogam a repescagem. Os 8 eliminados lá da primeira fase jogam todos contra todos, né? Ida e volta. E os 2 melhores avançam para o mata-mata. E aí sim, chegamos aos 8 times que se enfrentam em quartas de final, depois de semifinal e finais. E aí, esse mata-mata é ida e volta, com vantagem do time de melhor campanha, decidir em casa e poder jogar pelo duplo empate. Bom, espero que tenham entendido o regulamento e vamos falar do campeão, que foi o Palmeiras, né? Como eu falei no comecinho do vídeo, o Palmeiras se sagrou bicampeão, né? E conseguia o seu 8º título brasileiro até então, né? Contabilizando os da Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, né? E o Palmeiras era um time forte na época, era um timaço com poucas mudanças no elenco e, obviamente, era favorito ao título, né? O Palmeiras, em 94, tinha acabado de ganhar um Campeonato Paulista, né? Foi bicampeão paulista. Porém, nas Copas o time fracassou, né? O time foi eliminado na Copa do Brasil, né? Pro Ceará. Embora o Palmeiras não ligou muito para a Copa do Brasil, enfim. Na Libertadores, que era o projeto do time, né? Que era o foco do time, né? E repetir mais ou menos o que o São Paulo fez, né? Naquele comecinho dos anos 90, né? O time caiu nas oitavas diante do rival, né? Realmente. E aí restou o Brasileirão e o time da Parmalat foi com tudo, né? E não deu chance para os adversários, né? Na primeira fase, lá naquele grupo lá de 4 grupos, né? O Palmeiras em 10 jogos ganhou 9, ou seja, trucidou o grupo, né? Não deu chance para os adversários e avançou sem sustos. Na segunda fase, que era em turno e retorno, né? Aquela coisa lá de critério de classificação e tal. O Palmeiras seguiu forte, ganhando um de seus grupos do primeiro turno e assim já se garantindo nas quartas, né? E aí no segundo turno o time relaxou um pouco, né? Fez uma fraca campanha, mas isso não abalou o time. Só houve uma preocupação, né? Porque num empate de 2-2 contra o São Paulo, né? No segundo turno dessa segunda fase, houve briga entre jogadores, né? Edmundo com o André Luiz do São Paulo, com outro jogador lá que eu não vou lembrar, enfim, saiu um quebra-pau, né? É famoso esse quebra-pau. E aí, né, no final o STJD puniu o animal, né? E com isso ele estava ameaçado de não jogar mais, porém o Palmeiras conseguiu recorrer um pouco e conseguiu com que ele voltasse só nas fases finais, ou seja, em partes o STJD tentou prejudicar o Palmeiras, mas não conseguiu, né? O Edmundo só voltaria nas quartas de final e diante, e foi o que aconteceu mesmo, né? Nas quartas o Palmeiras encarou o Bahia, né, o competitivo time do Bahia, e não teve trabalho, né? Venceu os 2 jogos por 2-1, na ida e na volta, e avançou para a semifinal. Onde na semifinal o time encarou o Guarani, né? A sensação daquele campeonato, né? Que era o Guarani, né? De Amoroso, Luizão, Júlio César, Fábio Augusto, enfim. O Guarani era um time de melhor campanha do campeonato, né? Depois do Palmeiras, claro. E tanto que no jogo de volta, o jogo de volta seria em Campinas. No primeiro jogo no Pacaembu, o Palmeiras venceu de 3-1 de virada, né? Saiu perdendo e conseguiu virar e fazer 3-1. E se garantiu nas finais, vencendo de novo lá em Campinas agora por 2-1.
E aí na final o Palmeiras encarou o grande rival Corinthians, né? Mais uma vez Palmeiras e Corinthians naquele início dos anos 90. E dessa vez as finais foram no Pacaembu porque o Morumbi estava interditado. Bom, muitos alegam que o Morumbi estava passando por umas reformas e tal, e outros dizem que o São Paulo teria vetado, teria inventado umas coisas lá no gramado para evitar que os dois times jogassem a final e, claro, né, um dos dois iriam levantar a taça lá, né? E é o que dizem, né? E por isso que estaria interditado. E aí as finais foram no Pacaembu mesmo. No primeiro jogo, né, mando do Corinthians, o Palmeiras praticamente faturou o campeonato, né, vencendo de 3-1, né, não deu chances pro Corinthians. E no jogo de volta, dias depois, né, agora com o mando do Palmeiras, né, o Palmeiras saiu perdendo do Corinthians, mas conseguiu empatar ali perto do fim do jogo. E aí ficou 1-1 e o Palmeiras conquistou o título, né, o seu 8º título brasileiro até então, contando a Taça Brasil e Roberto Gomes, né. E foi um título merecido, né? O Palmeiras era o melhor time do Brasil na época, né? Enfim, era um time a ser batido e o título ficou em boas mãos, né? E em quase 2 anos, né? O Palmeiras havia voltado a ser Palmeiras, né? A ser um time gigante que sempre foi, né? Pois em 2 anos quase, né? Foram 5 títulos, né? Sendo 3 deles em cima do rival Corinthians, né? Quer dizer, pro palmeirense foi maravilhoso, né? Enfim. O time base do bicampeão, né? Do time que foi campeão em 94, era Veloso no gol. A defesa era Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Meio campo tinha César Sampaio, Flávio Conceição, Zinho e Rivaldo, né? No ataque, Edmundo e Evair, né? Ou seja, assim, em 93 o Palmeiras já era poderoso e em 94 já estava mais ainda, né? Tanto que, por exemplo, veio o Rivaldo, né? Rivaldo que veio do rival Corinthians, inclusive, para esse campeonato, né? Muitos duvidavam que o Rivaldo fosse jogar tão bem no Palmeiras, por ter jogado no Corinthians e tal, mas o Rivaldo, né? Seguiu mostrando que era profissional, né? E ele seria um dos ídolos do Palmeiras, né? Agora vocês vão ficar com os gols da final, né? Do primeiro e do segundo jogos. E a gente já volta para falar das surpresas, das decepções e os times que caíram. Roda aí. A menor dúvida sobre o que está acontecendo. Agora está valendo. Rivaldo tocou. Olha o gol. Olha o Palmeiras. Bateu. Gol! Rivaldo, quem domina é Branco. Bobeou, perdeu, agora complicou de vez. Rivaldo tem a chance, bateu. Gol! Suspenso com 3 cartões. Evair, olha a chance, perna esquerda, chamou pra dentro, tocou pra Edmundo, bateu, gol! Gol! Golaço do Palmeiras! Bota na frente, tem o Marques, olha a chance do gol! Gol! Do Corinthians! Marques, número 15, que jogo! Também. O Gralac pode cobrar forte, hein? Por cobertura, na trave, no gol! Gol! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Olha só, tem condição legal, a defesa ficou parada, se der pra trás é gol, olha o gol do título! Quando surge o vento imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do ferro. Rivaldo e o Palmeiras, campeão brasileiro, curta muito, torcedor verde e branco, bicampeão brasileiro. Sabe bem o que vem pela frente. Olha o Kleber aqui. E aí, Kleber? Tá cumprimentando o Alberto Strufó, diretor de futebol. E aí? E agora aqui, de frente para as cabines de televisão, inclusive a da Bandeirantes. Bom, vocês viram aí os gols, né, dos 2 jogos da final, do derby, né? Agora vamos falar das surpresas, decepções e os rebaixados. Bom, começando pelas surpresas, que para mim são 4, tá? São 4 times: Atlético, né, o Galo, o Bahia, o Guarani e o Paysandu. Começando a falar pelo Atlético, né? O Atlético em 94, no início do ano, montou um time poderoso ali, que foi apelidado de Selegalo, né?
Trouxe nomes ali como Neto, né? O Gaúcho, né? Centroavante ali, que estava no Flamengo uns anos antes, o Renato Gaúcho, e entre outros ali, e a torcida atleticana começou a sonhar alto, né? Porém, o Atlético fracassou em tudo, né? O time não ganhou o estadual, né? O Cruzeiro foi o campeão, não foi muito bem na Copa do Brasil, e com isso aquele timaço teve que ser desfeito, né? No Brasileirão ainda sobrou alguns ali, tal, que depois aproveitaram a brecha e saíram também. E aí pro Brasileirão o Atlético apostou mais em jogadores mais jovens, né? Mais da base e alguns experientes, né? Uns poucos que sobreviveram e queria fazer um campeonato digno, né? Depois de 2 anos ali, né, 92 e 93, o Galo não ter ido tão bem no Brasileiro, né? Na primeira fase o Atlético foi mal e teve que jogar repescagem, né? E aí, mas só que foi lá que o Atlético engrenou, né? O time se classificou em segundo, né? Inclusive bateu o Cruzeiro, se não me engano, né? Dos 2 turnos. E foi jogar as quartas de final. Nessa fase, né, o Atlético encarou o Botafogo, né? O Botafogo de Túlio Maravilha, né? O Botafogo que já estava montando a base do time que viria a ser campeão em 95. No primeiro jogo no Mineirão, o Atlético ganhou de 2-0. E no Maracanã, o time perde 2-1, mas o Galo seguiu, né? Na semifinal, outro duelo alvinegro, agora contra o Corinthians, né? Novamente, primeiro jogo em casa, no Mineirão lotado. O Atlético sai perdendo do Corinthians, mas vira 2-1. Toma empate do Corinthians, mas vence 3-2, né? Foi persistente o Atlético, né? E esse jogo brilhou a estrela do garoto Reinaldo, né? Que era um novato ali, né? Era da base ali, tava ali no time do Atlético naquele campeonato. Se não me engano, ele tinha acho que 18 para 19 anos, né? E ele fez os 3 gols, né? Se não me engano. Só que isso não adiantou em nada, né? Porque na volta o Corinthians venceu por 1-0 no Morumbi, né? E como tinha a melhor campanha, o Timão foi para as finais, né? Onde acabaria vice-campeão e o Atlético deu adeus, né? Apesar disso, a campanha de 94 do Galo foi honrosa, né? Para um time que chegou meio desmantelado ali, né? Após montar um timaço no primeiro semestre. E o time superou as desconfianças e foi mais longe do que imaginado, né? Agora vamos falar do Bahia, né? O Bahia voltou a se destacar no campeonato após campanhas fracas em 91, 92, 93, né? E o Bahia vinha embalado, né? Porque ele tinha sido campeão baiano, né? Com aquele famoso gol do Rodinei, né? Perto do fim do jogo contra o Vitória e tal. E o Bahia tinha nomes ali, como o goleiro Jean, né? O meia Lima Sergipano, o próprio Rodinei, né? O Marcelo, né? Que na época era só Marcelo, mas é o Marcelo Ramos. E o técnico desse time é o Papai Joel, né? O Bahia fez bonito, né? Até ali fez uma graça ali, chegou a bater em alguns grandes e tal, né? E se classificou, né? Em quarto do seu grupo na primeira fase. Na segunda fase o Bahia oscilou, né? Por causa disso não deu para ganhar os turnos, né? Um dos 2 turnos. Só que graças à pontuação, né? Na soma dos 2 turnos, o Bahia estava entre os 8, né? Só que nas quartas de final não deu pro tricolor, né? Que foi eliminado pelo poderoso Palmeiras, né? Só que a campanha do Bahia foi destacável, né? Tanto que o time terminou em 7º, 8º na classificação geral. Agora chegamos no Guarani, né? Esse sim fez bonito, né? O Guarani tinha um time jovem, talentoso ali, cheio de destaque ali, como Luizão, Amoroso, né? Tinha o Djalminha, né? Só que o Djalminha saiu durante o campeonato. E tinha outros nomes ali, como Fábio Augusto, Sandoval, o volante Fernando, né? O goleiro do Bugre era o Pitarelli, né? Enfim, era um time interessante ali, né? E o técnico do Guarani era o Carlos Alberto Silva, né? O mesmo que ajudou o Bugre a ser campeão lá em 78, né? O Guarani fez bonito, né? E fez a torcida sonhar, né? Como em 78. O time avança sem susto na primeira fase, o mesmo ocorre na segunda fase, né? Ele chega até a ganhar um dos turnos, né? E ainda assim, por cima, fez uma das melhores campanhas, né? Nessa fase também. Nas quartas de final, o Guarani encarou o São Paulo, né? São Paulo de Tele Santana, né? Que já estava em decadência já, né? Não era mais o mesmo São Paulo de antes, mas ainda era um time forte, mas já decadente. O São Paulo até ganhou no Morumbi por 1-0, mas em Campinas o Guarani deu show, né? O time reverte, vence por 4-2 e elimina o São Paulo. Durante o jogo, o triste foi a torcida ver, né? O Amoroso se machucar, né? E ele teve que ser substituído e tal. E aí o time foi desfalcado, né? Na semifinal contra o Palmeiras, né? E aí não deu, né? Que ainda por cima não tava assim o Luizão, se não me engano. E aí o Guarani foi presa fácil do Palmeiras, né? O Guarani perdeu os 2 jogos e foi eliminado, né? E apesar disso, né? Um final até triste, né? O time podia sonhar alto, mas
Infelizmente teve que trombar com o poderoso Palmeiras, né? O Bugre fez assim sua última grande campanha em Campeonatos Brasileiros, né? Ficando em terceiro, né? Porque depois disso o Guarani nunca mais chegou entre os quatro, né? E por fim chegamos no Paysandu, né? Entre as surpresas e zebras, né? O Paysandu não chegou até o mata-mata, mas o time fez alguns estragos no caminho, né? O Paysandu tinha alguns nomes ali, como Mirandinha, né? Que jogaria no Corinthians anos depois. Se não me engano tinha o Birubiru, né? Esse Birubiru, se não me engano, acho que era aquele que foi revelado pelo Bragantino, né? Um loirinho ali. E o Papão chegou a bater alguns times ali, né? Como Botafogo, Corinthians, São Paulo, né? Inclusive bateu o São Paulo em pleno Morumbi, né? Bateu o Palmeiras em Belém, né? Enfim, o Paysandu, tipo, avançou na primeira fase, só que na segunda fase o time não brilhou, né? Só que na classificação geral, o Papão ficou em 16º, né? Mas fez ali uns estragos ali em alguns times grandes ali, né? Se não fosse por umas falhas individuais, talvez o Papão teria chegado um pouquinho mais longe, né? Mas enfim. E agora vamos falar das decepções, né? Que foram dois times, né? Eu coloquei Cruzeiro, né? De novo Cruzeiro e de novo Vasco, né? Eu coloquei 93 e coloquei 94 de novo. O Cruzeiro fez feio em 94, né? O time era forte ali, tinha uns nomes ali como Dida, né? Tinha o Toninho Cerezo, né? Só que tinha perdido o Ronaldo, né? O jovem Ronaldo, né? Aquele mesmo que seria o Ronaldo Fenômeno, né? Ele foi vendido antes da Copa, né? Inclusive, pro PSV, né? E a Raposa queria pelo menos, né, fazer bonito no campeonato, porém o time fez feio, né? O Cruzeiro não avançou na primeira fase e teve que jogar repescagem, né? E todos achavam que o Cruzeiro ia deitar, né, na repescagem, né? Pelo nível dos times que estavam ali também, né? Só que nem nisso o time embalou e a luta do time azul foi para não ser rebaixado. E o Cruzeiro teve que se salvar nas últimas rodadas, ou seja, o time ficou bem ameaçado de ser rebaixado, só reagiu nas últimas rodadas e escapou por causa de uma vitória a mais do que o primeiro time rebaixado, que foi o Remo. Enfim, e há quem diga que o Cruzeiro teria caído em 94, né, por conta da pontuação geral. Mas na repescagem não contava, né, classificação geral, né, sendo que se olharmos a classificação geral, o Remo, primeiro rebaixado, né, teve 17 pontos contra 16 do Cruzeiro, né, mas só que isso não entrava para definir o rebaixado, né, só na repescagem mesmo, né. E por fim chegamos no Vasco, né, o Vasco era o atual tricampeão carioca, né, e o Vasco chegava em fazer uma boa campanha, né? Porém, o time da Colina perdeu alguns jogadores importantes do tricampeonato e aí a campanha do Vasco foi fraca, né? O Vasco até avançou na segunda fase, né? Só que sem empolgar. E na segunda fase o time não ameaçou em nenhum momento, né? E ficou pelo caminho, né? Na classificação geral o Vasco ficou em 12º, né? E, enfim, para quem era atual tricampeão, né? O Vasco chegou perdeu algumas peças ali, foi aos poucos reformulando o time, porém, né, sem ter aquele embalo, o Vasco ficou em 12º na classificação geral e a campanha, né, uma campanha até merecida, né, porque já não era mais o mesmo time que foi tricampeão, né, enfim. Agora vamos falar dos rebaixados, que foram Remo e Náutico, né. O Remo chegou mais fraco em 94, né? E isso pesou, né? O time do Remo foi mal na primeira fase, jogou a repescagem, e aí na repescagem o Remo lutou até a última rodada, né? Só que acabou rebaixado, né? O time terminou empatado em pontos com o Cruzeiro, né? Só que os mineiros se salvaram por ter uma vitória a mais, né? Como eu já falei na parte do Cruzeiro. Apesar da tristeza, o Remo conseguiu aplicar uma goleada histórica em um dos mineiros, né? Chegou a aplicar um 5-1 no Cruzeiro em pleno Mineirão, porém também tudo isso na repescagem, né? Porém, contra o Atlético Mineiro, em Belém, o time levou de 6-0, né? Ou seja, o Remo massacrou o Cruzeiro, mas foi massacrado pelo rival do Cruzeiro, que é o Atlético. Ou seja, foi bizarro até, né? E aí nem com esse embalo, né? Tipo, por exemplo, de ter goleado o Cruzeiro, por exemplo, o time conseguiu escapar. Enfim, né? E agora chegamos no Náutico, né? O pior time do campeonato, né? O Náutico em 93 por muito pouco não caiu, só que em 94 não teve jeito, né? O time mais fraco do que 93 e sem inspiração nenhuma, sem tesão nem nada, o Timbu fracassou e foi o pior time do campeonato, né? Foi lanterna da primeira fase no seu grupo e foi lanterna também na repescagem, tanto que acabou rebaixado para a Série B, né? Com umas 2 ou 3 rodadas de antecedência, né? E o Timbu demoraria uma década e meia quase, né? Quase isso para voltar para a elite, né? Enfim.
Bom, espero que tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, que isso ajuda o canal também, tá? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!